Por meio de uma parceria, a cidade de Rio Claro recebe hoje o espetáculo Última Notícia, da companhia Truques. O evento, além de levar entretenimento, busca incentivar o gosto das crianças para a arte. A repórter Carolina Figueira tem mais informações. O espetáculo acontece hoje às 7h30 da noite e para falar um pouco eu converso com a Egídia Witzel, ela que é diretora-presidente da diretoria executiva aqui da Unicred. Egídia, qual que é o objetivo do espetáculo? O espetáculo é promover a cultura, acostumar as crianças a assistir o espetáculo, teatro. E isso a gente faz há muito tempo, já faz 6 anos que a gente executa isso. E como podem ser adquiridos os ingressos? Os ingressos estão distribuídos nas cooperativas. No caso, o Crediacirc, lá tem os ingressos, na Unicred e na Cotrarc. E também, qual é o ingresso? É 1 litro de óleo que você troca pelo ingresso. E isso será doado ao Fundo de Solidariedade do município de Rio Claro. É bom para a criança, é bom para o acompanhante, todo mundo vai se divertir bastante. Tá certo, então obrigada pelas informações. O espetáculo acontece no Grupo Ginástico, que fica na Rua 2, número 941. Carolina Figueira para o Rio Claro Notícias. E no shopping Rio Claro, mais uma exposição de arte pode ser conferida. Eles são conhecidos como bolores, mofos e cogumelos. Os fungos são organismos que recebem vários apelidos, mas na verdade eles têm uma função na natureza. Acredita-se que existam mais de 1,5 milhão de espécies no planeta. Um pouco desse universo pode ser visto pelos visitantes do Shopping Rio Claro. A exposição Conhecendo o Reino dos Fungos é um projeto de extensão da Unesp de Rio Claro. A intenção é divulgar a importância dos fungos para a natureza e para o homem. As espécies da exposição são as que existem na Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, o antigo Horto Florestal. A mostra pode ser visitada até o dia 27 deste mês no espaço de exposições que fica no Shopping Rio Claro. A entrada é franca. E agora vamos falar de esporte. Rafael Perobon está comigo já. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Janaína. Boa tarde a todos. Bom, a gente vai começar falando do basquete masculino, né? O time se prepara para disputar a NBB e o técnico Chuí quer observar o comportamento aí da equipe em situações de jogos, né, Rafa? Exatamente. Uma coisa é treino, né, Janaína? Outra coisa são os jogos. Por isso, na pré-temporada é normal, no futebol é assim também, no vôlei, no basquete não é diferente. Os técnicos, eles costumam fazer simulações o mais real possível de uma partida. Por isso, eles agendam jogos, treinos, e é o que o Chuí fez para esta semana. Na sexta-feira, o Rio Claro Basquete tem uma partida amistosa, um jogo-treino agendado contra a equipe do Franca Basquete. A partida começa às 5 da tarde no ginásio Felipe Caran, a entrada é de graça, então se você quiser conferir como é que está a equipe do Rio Claro Basquete se preparando para a estreia, será que já está no ponto, será que falta ainda muita coisa para consertar? Então compareça lá no Felipão na sexta-feira, a partir das 5 da tarde, que vai ter esse jogo-treino contra a equipe de Franca. É um bom teste. Franca é uma equipe forte, tem tradição no basquete, e eu acho que é muito válida essa partida. O Rio Claro tem feito vários jogos treinos aí contra a Franca. E é uma boa oportunidade já para começar esse incentivo para a equipe, que o incentivo da torcida faz toda a diferença também, né, Rafa? Exatamente. A gente sabe que nos jogos treinos, né, é bem menor a presença do torcedor, mas é bom para ir observando já, e também para os jogadores sentirem essa proximidade da torcida. Você falou de torcida, vamos lembrar que na terça-feira começam as vendas dos ingressos antecipados para a partida de estreia contra o Palmeiras no dia 5 de novembro. Então, de terça-feira da semana que vem, dia 28, até dia 4 de novembro, na véspera da estreia, os ingressos vendidos pela metade do preço único a R$10 na bilheteria do Felipão. Lembrando que no dia do jogo aí já sobe para R$20, Janaína. E aí podemos sentir também, né, Rafa, essa participação, porque a gente comentou esse valor de R$20, né, questionando se era um valor acessível para o torcedor. Como você disse, é um campeonato grandioso, então vale a pena, deveria ser isso mesmo, só que aí a partir dessa promoção que a gente vai ver também se a galera vai comparecer, né? A resposta do torcedor, eu acho que
conforme o desempenho do time aí na pré-temporada, nos jogos treinos, eu acho que já dá para sentir também um pouco do que pode ser o campeonato e isso motive os torcedores a comparecerem nos primeiros jogos. A gente sabe, Janaína, no esporte em geral, pelo menos aqui no Brasil, é assim. A equipe está bem, a torcida comparece. A equipe começa a perder, o pessoal já vai se afastando. Infelizmente é assim. Infelizmente ou felizmente, não sei. Acho que mais infelizmente é desta forma que funcionam as coisas. Bom, acho que independente aí do tem que avaliar, né, o porquê que o resultado é negativo de repente, né, Exatamente. Mas o time está se preparando, está montando, está trazendo jogadores de qualidade, jogadores caros, né, que tem aí com experiência, já rodados no NBB. Acho que o time tem tudo para fazer uma campanha, pelo menos aí, para se manter na competição. Bom, agora vamos falar rapidamente, Rafa, do vôlei feminino, que precisa vencer a partida de sábado pelo Campeonato Paulista. E mudou o horário de jogo, né? Mudou. A gente tinha dito aqui que a partida contra São José, o jogo da volta contra São José, pelas quartas de final do Campeonato Paulista Feminino, seria às 6 da tarde do próximo sábado. Esse horário foi mudado. A partida acontece ainda no sábado, porém, às 8 horas da noite no mini ginásio Mané Bortolotti. Então, torcedor que quer conferir, que quer torcer, prestigiar o vôlei feminino de Rio Claro, a partida no sábado contra São José será às 8 da noite. Lembrando que Rio Claro perdeu a primeira partida por 3-0, agora precisa vencer a segunda para levar a decisão para o set extra, que acontece, se for necessário, logo após a partida deste sábado. Então, mesmo o Rio Claro tendo perdido por 3-0, ele não precisa devolver esses 3-0. Ele pode vencer por 3-1 ou por 3-2, que provoca ainda assim este set extra até 25 pontos. Então, precisa vencer. Se não vencer, está fora das semifinais do Campeonato Paulista. Mudando de modalidade, agora falando do ciclismo, né? Nós já trouxemos aí resultados, bons resultados há poucos dias das equipes de Rio Claro. E domingo teve aí atleta da equipe da Secretaria de Esportes participando de provas de mountain bike, né, Exatamente, Rafa? foram duas provas, viu, Janaína? O Vitor Fernandes e o Adélio Silva, eles disputaram a Copa Sudoeste de mountain bike lá na cidade de Itatinga, aqui no interior do estado. E o Adélio comemorou o título, o Vitor Fonseca ficou em quarto lugar. Aí a gente tem imagens deles, aquela ali é a Danilas Ferreira, a Danilas que disputou a segunda etapa do Mega Race em Batatais e ela na categoria feminina ficou campeã. Esse então é o pódio lá de Itatinga, com o Vitor Fernandes em primeiro lugar e o Adélio na quarta colocação, então 2 rio-clarenses no pódio. E na etapa lá de Batatais do Mega Race, olha, foram também mais competidores de Rio Claro, a Danilas ficando campeã, como a gente viu ali, a imagem dela correndo, disputando a prova, mas também teve o Antoniel da Silva, que terminou em 6º lugar. Então foram 2 competidores lá em Batatais e mais 2 em Itatinga, neste final de semana, neste domingo. É a equipe de ciclismo do Velo Secretaria de Esportes, que sempre conquista aí bons resultados, viu, Janaína? Se destacando, né? Agora falando um pouco de futebol, os adversários do Rio Claro no Paulistão também estão começando a montagem do elenco. O Linense anunciou mais 2 reforços esta semana, né? Anunciou mais 2 reforços, um zagueiro e também um lateral esquerdo. O zagueiro é o Felipe Tavares, que foi revelado nas categorias de base do próprio Linense, mas não teve chances no time profissional, por isso estava disputando a Série C do Campeonato Brasileiro por empréstimo lá pelo Duque de Caxias, time lá da Baixada Fluminense. E agora ele retorna para a disputa do Paulistão, ainda que seja para compor elenco, provavelmente, né, Janaína? Pela equipe do Linense, que é um candidato direto com o Rio Claro aí, né, nessa briga pela permanência na Série A1 do Campeonato Paulista. Outra contratação é o lateral esquerdo, o Félix Jonatas, ele que foi revelado pelo Guarani. Esse jogador já é bem mais rodado, tem mais de 30 anos de idade, passagem por diversas equipes do futebol paulista e também de outros estados brasileiros. Então são 2 reforços que chegam aí para o Linense, que já tinha anunciado a contratação do zagueiro Álvaro, de 36 anos, este com passagem por grandes equipes do futebol brasileiro, como São Paulo, Internacional, Flamengo e também Atlético Mineiro. O Linense está na mesma do Rio Claro, apresentou 3 reforços por enquanto, né, Janaína? Está no início
da preparação. Como você falou, o ritmo está normal, está dentro aí do período, já que muitos jogadores ainda estão em outras competições. Estão, né, em atividades ainda, deve começar ali para novembro. A gente vê que tem algumas equipes que estão saindo na frente. Por exemplo, o Marília já contratou 23 jogadores, já está quase com o elenco fechado. E deve anunciar mais 4 jogadores esta semana. O Marília que subiu para a Série A1 este ano, vai disputar em 2015. Olha, eles devem anunciar essa semana o volante Radamés, o meia Xuxa e os atacantes Reis e Denis. São 4 reforços, é lógico, não são reforços ainda de peso. A equipe do Marília o time de Marília contratou um ex-goleiro do Corinthians, alguns jogadores que tiveram passagens aí por grandes clubes, mas na verdade esses jogadores aí mais experientes são todos veteranos, já estão aí com seus 34, 35, alguns até com 36 anos de idade. Estão apostando aí nessa equipe. Porque você não consegue, né, Janaína, jogadores que são experientes, porém que ainda não estão encerrando a carreira por um preço baixo ou por um preço compatível com as equipes do interior, com a possibilidade das equipes do interior pagar, Janaína. Por isso, você tem que apostar nessa mesclagem de jogadores veteranos, medalhões, com jogadores jovens que estão iniciando a carreira. É o que o Rio Claro provavelmente está fazendo, né, provavelmente vai fazer. Eles devem trazer o Patrick de volta, o Patrick que é um jogador já rodado, traz outros bem mais jovens, como a gente vê aí sendo apresentados. Enfim, os clubes têm que dançar conforme a música, viu, Janaína, infelizmente. Bom, e para encerrar, Rafa, mais alguma pista aí de ontem, naquela incógnita que a gente estava tratando aqui no programa? Olha, tá completamente, sim, indefinido, né? Na verdade, quase definido já está, mas o pessoal não divulga de jeito nenhum. A gente está nos bastidores aqui trabalhando o tempo todo, buscando informações sobre esse novo patrocinador do Rio Claro, que, conforme eles disseram, é uma empresa da cidade, do ramo alimentício, e cujo nome tem 8 letras, mas está difícil. A gente pensa no nome, aí a gente conta, tem 9 letras. A gente pensa outro nome, tem 7. E não tem prazo para divulgar isso aí. Eles devem divulgar até o início de novembro, porque também o contrato já está assinado por uma das partes, que é a parte do Rio Claro. Falta agora a parte da empresa. O Alex Afonso disse que ontem pela manhã ele iria ao cartório para reconhecer firma da assinatura do presidente Luiz Balbo. Então, quer dizer que a coisa está adiantada, né? Deve ser anunciado, se não nos próximos dias, pelo menos nas próximas semanas. Tá certo, Rafa. Muito obrigada pela sua participação de hoje. Valeu, Janaína. Uma ótima tarde a todos. A gente se vê amanhã, se Deus quiser.